Aham. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez, para ministrar a palavra do Senhor. E a mensagem que eu tenho para você nessa noite está no livro de Josué, no capítulo de número 7, versículo de número 10. Quero falar de algo importante para a sua vida hoje, porque existem momentos na nossa vida que parece que as coisas vão dar tudo errado e a gente fica meio que desolado, né? Sem saber o que fazer, perde a motivação de continuar. Mas Deus sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação para nós continuarmos na nossa caminhada, na nossa luta. Nem todas as batalhas nós conseguiremos vencer, mas a guerra, Deus nos garante a vitória em nome de Jesus. No final, com certeza, cada um de nós sairá vencedor. Se você já pegou sua Bíblia, compartilhe também com outras pessoas, chame a sua família, reúna para ouvir essa mensagem, para receber de Deus uma palavra que vai realmente de encontro ao seu coração. A situação que você está vivendo hoje, eu não sei qual é, mas Deus conhece cada situação que você vive, cada momento, cada dificuldade, cada problema. Talvez você esteja vivendo uma vida de grandes vitórias, mas Deus também conhece. E mesmo assim, em meio às vitórias, você pode adorar o nome do Senhor, você pode exaltar aquele que é digno de toda adoração, você pode compartilhar e testemunhar da grandeza desse Deus. No Salmo de número 126, o salmista diz: olha, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então, quando nós recebemos grandes coisas de Deus, traz uma alegria. Eu quero ler o texto, Josué, capítulo 7, versículo 10, que diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esse tempo em que nós mais uma vez estamos aqui para ministrar a tua palavra àqueles que estão sedentos, carentes, àqueles que necessitam dessa palavra. Há momentos atrás uma mulher perguntou para mim: pastor, a minha fé está fraca, o que eu tenho que fazer? Eu disse para ela, Romanos 10:17 diz o seguinte: a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a tua palavra, meu Deus, mais o Senhor gera fé em nosso coração. E nós vivemos pela fé, nós vivemos, meu Pai, na confiança que o Senhor vai agir em nosso favor. Não é na força do nosso braço, não é na nossa sabedoria, não é muito menos na nossa riqueza, mas é sim na confiança nesse Deus poderoso que nos garante vitória em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então Deus disse para Josué: levanta-te. Essa é a palavra que você também necessita ouvir, para que você não fique prostrado, parado, desmotivado, muitas vezes chateado com alguma coisa que aconteceu, que não foi da maneira que você tinha planejado. Acontece na nossa vida. Às vezes nós tomamos decisões sem consultar a Deus, sem falar com Deus: é da tua vontade, meu Deus, eu posso entrar nessa situação, o Senhor vai estar comigo. Nós nem convidamos a Deus, nós não compartilhamos com Ele os nossos planos e projetos, e aí no final dá errado, e aí vem um desânimo. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite, a mesma palavra que Ele disse para Josué, Ele diz para você: levanta-te. E Ele disse mais: olha, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Eu imagino que Josué estava ali ajoelhado e com o rosto no pó, e a Bíblia diz que nós devemos colocar nossa boca no pó, talvez assim haja esperança. E colocar a boca no pó significa prostrar-se, humilhar-se diante do Senhor, querendo de Deus uma resposta, um agir de Deus, um mover, algo sobrenatural para que aquela situação seja mudada. É através da oração, é através do clamor, é através da busca,
incessante diante do Senhor, sem esmorecer, buscar mais a Deus, com vontade, com desejo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É sem reserva nenhuma. Nós estar diante do Senhor. Então há momentos que devemos orar, mas há momentos em que nós devemos ter atitude. Era isso que Deus queria de Josué, estava chamando a atenção dele agora. Não era mais para ele ficar prostrado sobre o seu rosto, mas era o momento de se levantar, ver o que estava acontecendo errado na vida dele, ali com o seu exército, com aqueles comandados dele, para que ele pudesse consertar e resolver a situação e partir em frente na luta, na batalha, na peleja e ser vitorioso. A situação de Israel no capítulo de número 7 do livro de Josué era que eles haviam prevaricado contra o Senhor, haviam pecado contra Deus. Um homem chamado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então Deus até permitiu que aquele povo pudesse chegar naquela cidade de Jericó, e aquelas muralhas foram derrubadas, mas ele disse: olha, tem coisa ali que não é permitido. No capítulo 6, no versículo 18 e 19, diz o seguinte: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as comeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então Israel vai à cidade de Jericó, e chegando lá na cidade de Jericó, no meio daqueles despojos, um homem chamado Acã, ele viu ali uma capa babilônica, ele viu uma cunha de ouro e ele viu prata, tomou para si e os escondeu debaixo da sua tenda. E por isso houve derrota no meio do povo de Israel. Então Josué havia enviado espias para ver a terra de Ai, uma cidade que era pequena, um local que era fácil deles vencerem. E aqueles espias voltam e falam: não precisa levar esse povo todo, vai cansar o nosso exército sem necessidade. Manda para lá uns 2 a 3 mil homens e nós venceremos facilmente. Só que o planejamento era esse. Mas eles partiram para a batalha sem consultar a Deus. Olha no versículo 3: e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis todo o povo, porque são povos inimigos. Foi presunção humana. Analisaram o exército inimigo, mas não falaram com Deus, não perguntaram ao Senhor se eles podiam partir para a batalha com 2 mil, 3 mil, ou se deveria levar mais homens. E aí o que aconteceu? No versículo de número 4 e 5, eles foram derrotados, perderam 36 homens e ainda saíram de lá envergonhados. Olha o que diz a palavra: assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles os 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Derrota, fracasso, porque agiram debaixo de desobediência e agora sem consultar a Deus. No versículo número 6, Josué rasgou suas roupas, demonstrando sua tristeza por haver ter sido derrotado e ainda sair daquela cidade envergonhado. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Estavam demonstrando a sua humilhação diante do Senhor e a sua tristeza. A oração que Josué faz diante do Senhor é uma oração de um homem amedrontado e ao mesmo tempo confuso. Olha o que ele diz: disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo todo passar o Jordão para nos entregar das mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com
chegarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra não nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Josué estava desolado, estava entristecido, estava ali meio confuso, até falando coisas que não deveria falar diante de Deus. Falou: Senhor, trouxe a gente, nós passamos o Jordão e agora você nos faz cair diante desse inimigo. A primeira derrota sofrida, perderam 36 homens. Claro, vamos considerar o valor de cada homem, de cada alma diante do Senhor, porque todos nós somos valorosos e nós não queremos perder nenhum de nós no meio dessa batalha, dessa vida, mas ainda havia um projeto muito grande de Deus para frente. Nós não devemos focar nas perdas e nem nas derrotas, nós devemos focar na vitória que Deus já garantiu para nós e algo que Deus havia estabelecido sobre eles, uma promessa de entregar nas mãos dele, juntamente com todo o povo de Israel, a vitória e a terra que mana leite e mel, uma terra produtiva. Em outras palavras também nós podemos ver que esse homem chamado Josué, ele foi sincero diante de Deus. Muitas vezes falta isso em nós não conseguimos expressar com sinceridade diante do Senhor aquilo que realmente nós estamos sentindo e precisamos falar com Deus. Olha, Deus, eu estou amargurado sim, estou entristecido, porque olha só, tem uma promessa do Senhor, o Senhor nos tirou da terra, o Senhor falou que estabeleceu sobre a terra, agora vem uma derrota sobre nós. E aí, Senhor, não era melhor nós termos que ficar lá atrás? Para que Deus possa abrir o nosso entendimento. É muito bom nós fazermos perguntas diante de Deus, porque quando nós fazemos perguntas, parece que cada pergunta que nós fazemos tem um sentido meio que absurdo, porque está fora da realidade, mas Deus pode trabalhar nessa pergunta, nesse questionamento e trazer para nós respostas muito maiores, e Deus pode revelar coisas grandes que ainda nós nem sabemos, estão ocultas ao nosso conhecimento. E aqui eu quero fazer uma pergunta: o que gerou derrota, a tal derrota sofrida por Israel? Primeiro, foi a desobediência. Eu já li Josué 6, 18, 19, qual era a ordem de Deus. Eles não podiam tocar naquelas coisas que eram consagradas a Deus, tinham ali os despojos, poderiam pegar, mas aquilo que estava para ser consagrado a Deus não podia tocar, que era o ouro, a prata, isso era coisa consagrada ao Senhor. E aí houve uma cobiça. O que é a cobiça? Querer aquilo que não nos pertence, tocar naquilo que já foi proibido nós tocarmos, gera em nós um desejo, uma vontade de querer nos apropriarmos daquilo que Deus não permitiu. Tem muitas pessoas fazendo isso. A cobiça tem levado as pessoas ao pecado. Olha só no capítulo 7, versículo 20, o que Acã disse. Olha: respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Esse homem confessa diante de Deus a sua cobiça, o seu desejo. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que cada um é tentado quando é atraído e engodado pela própria concupiscência, pela própria cobiça. Então cada um ele é atraído e tentado, quando ele é engodado ou enganado, pela sua própria concupiscência. Depois, havendo concupiscência concebida, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então primeiro vem a cobiça, o desejo de querer algo que está proibido. Estão lembrados da história de Adão e Eva lá no Éden? O que aconteceu? A serpente falou para ela: aquela fruta que está no meio do jardim, foi ela que Deus falou que vocês não podiam comer de todas as frutas do jardim. Mas aí a mulher falou: de todas não, Deus falou que podia comer daquela que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gerou nela um desejo, uma cobiça de querer pegar aquela fruta, de comer aquela fruta. Era uma fruta agradável aos olhos, a Bíblia diz que tinha uma aparência muito agradável, tinha um cheiro, e ela tocou, ela pegou, ela comeu, porque o pecado entrou.
e aí gerou a morte. Antes não existiria a morte, viveria eternamente, mas ela cobiçou, ela pecou, e com o pecado gerou a morte. E assim na nossa vida, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então aqueles que vivem no pecado está propenso a vir sobre ele a morte física, a morte espiritual, o desligamento de Deus, o afastamento de Deus. Mas Deus não quer isso para nós, não quer isso sobre a nossa vida. E quais foram os resultados do pecado de Acã? Primeiro, 36 homens morreram. Depois, segundo, o exército de Israel desfaleceu de medo, diante do inimigo. Terceiro, houve um questionamento de Josué com Deus. Quarto, Deus ameaçou retirar a sua presença do meio do povo. Olha só no versículo 12 de Josué capítulo 7. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Tinha que eliminar, senão Deus não estaria mais no meio do povo. Então a consequência seria agora, Deus ameaçou retirar sua presença do meio do povo, se não houvesse um conserto. Na nossa vida é assim também. Deus coloca limites para nós, Deus nos dá orientações importantes para a nossa vida, mas se nós não quisermos receber essas orientações, seguir os mandamentos do Senhor, o que acontece? Deus tira de nós a presença. Então lembrar de Davi, no Salmo 51, ele faz uma oração a Deus e diz assim: não se afaste de mim o teu espírito, e nem se retire de mim a tua presença. Ele pede para Deus restituir a alegria da sua salvação. Ele pede para Deus criar nele um coração novo, e um coração puro, e um espírito inabalável. Por quê? Ele havia perdido essa alegria quando ele pecou contra Deus. Ele adulterou e depois planejou o homicídio de Urias. Então, da mesma forma na nossa vida, se nós pecamos contra Deus, é tirado de nós o Espírito de Deus, a presença de Deus. Quinta coisa que aconteceu como resultado do pecado de Acã: Acã e a sua família foram mortos. Olha só no versículo 24 até o de número 26 de Josué 7. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os utensílios, e as suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, as suas ovelhas, e sua tenda, e a tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Jacó. E disse Josué: por que conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, que aquele lugar, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Jacó até o dia de hoje. O resultado foi a morte, foi a perda de toda a sua família. O resultado do pecado na nossa vida traz também separação entre nós e o nosso Deus, e vem a condenação, vem o juízo de Deus sobre nós e sobre a nossa família. Assim como a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo por tua casa. Se nós pecarmos, nós estamos levando também conosco toda a nossa família, porque nós estamos debaixo do pecado, e ainda colocamos a nossa família também debaixo da mesma situação. Mas Deus disse para Israel eliminar o pecado, e aqui nós vimos que Israel eliminou o pecado diante de Deus. E no capítulo de número 8, nós vamos ver o resultado dessa ação de Israel quando eliminou o pecado. Primeiro, houve um encorajamento proveniente de Deus. Deus encoraja o povo agora para voltar e pelejar, para a batalha novamente. Disse o Senhor Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade
e a sua terra. Preste atenção. Deus está dizendo aqui o quê? Que após eles terem tomado uma atitude de eliminar o pecado, tirar aquilo que estava na sua vida de desobediência, agora Deus determina o quê? A bênção, a vitória sobre os seus inimigos. Na nossa vida é assim também. Se nós tiramos, eliminamos aquilo que está errado, elimina a mentira que você vê, elimina todo tipo de rebeldia, rebelião do seu coração, elimina todo tipo de impureza sexual e outros tipos de impureza nos seus pensamentos, no seu coração, que maquina muitas vezes o mal. Elimina na sua vida tudo aquilo que traz, na verdade, uma separação entre você e Deus. Deus vai trazer vitória sobre a sua vida. Viva uma vida de santidade, para que Deus possa honrar você diante das lutas, das batalhas. Nós temos inimigos fortes que vêm contra nós, mas Deus nos fortalece e entrega nas nossas mãos os nossos inimigos. Ele nos garante a vitória, porque Ele mesmo é o Deus da vitória e Ele está conosco nessa batalha. Então, primeiro, Deus encoraja. Segundo, Ele coloca a sua presença no meio do povo para ir naquela batalha, no versículo de número 1 também. Terceiro, agora eles têm a direção de Deus e a promessa da vitória. Olha no versículo 2: farás aí e a seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei, somente para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado põe emboscada na cidade, por detrás dela. Deus fala que vai a sua presença diante deles, garante a vitória. E terceiro, quarta coisa, a permissão de Deus para manter todo o despojo para eles. Versículo número 2: então, ao longo da história de Israel, as bênçãos chegaram quando as pessoas abandonaram os pecados e seguiram o plano de Deus integralmente. Todas as vezes que nós vemos o povo de Israel vencendo a batalha, é porque eles identificaram aquilo que estava trazendo pecado no meio deles: desobediência, desordem, prostituição, idolatria. Muitas vezes o povo estava inclinado a adorar outros deuses estranhos, como Baal e outros deuses que colocavam ali sobre eles. E agora, quando eliminava esses deuses, Deus dava vitória para eles contra os inimigos. Na nossa vida assim também. Elimina todo tipo de idolatria, tudo aquilo que estiver ocupando o lugar de Deus no seu coração. Quando a gente fala de idolatria, as pessoas ligam geralmente a um ídolo, a uma imagem, mas idolatria é tudo aquilo que você julga ser mais importante do que Deus. Pode ser um carro, pode ser dinheiro, pode ser a sua diversão, a namorada, um filho, ou alguém que esteja ocupando o lugar de Deus, e isso é idolatria. Então, quando Deus requeria do seu povo fidelidade a Ele, dizia: olha, a minha glória não darei a outros deuses, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus, Ele diz que a glória dele era exclusiva. Ele tinha que ter exclusividade no nosso coração, e é assim que Deus quer. Então, a palavra de Deus a Josué foi dada para quê? Era para ele se levantar, tomar atitude, e quando ele fez, ouvindo e obedecendo a palavra, a vitória chegou. Na sua vida também é assim: tome atitude. Muitas vezes nós perguntamos a Deus: qual é a sua vontade? O que o Senhor quer para a minha vida? Qual é o seu desejo? Deus já deixou tudo escrito na sua palavra, e quando nós aprendemos o que está escrito na palavra de Deus, nós temos que ter a atitude de obediência da palavra de Deus. Tem muitas vezes que a gente pergunta: Deus, será que é conveniente eu ir lá naquela festa que está tendo? Espera aí, a festa que está tendo lá é festa para adorar o nome do Senhor? A resposta já está no Salmo 1. Você não vai andar segundo o conselho dos ímpios, você não vai se deter no caminho dos pecadores, não vai se sentar na roda dos escarnecedores. A resposta de Deus na sua vida já está escrito. Então você não precisa ficar questionando e perguntando a Deus: será que eu posso? Tem alguma coisa a ver se eu fizer isso? Leia a palavra, aprenda a palavra, pratique a palavra, e assim você vai ser bem sucedido, conforme a vontade do Senhor. E aqui eu quero citar alguns exemplos de pessoas que tiveram atitudes na Bíblia, e essas suas atitudes trouxeram, na verdade, uma mudança ou transformação, e um milagre aconteceu. Primeiro que quero falar é sobre Jabes. É o primeiro livro de Crônicas, capítulo 4.
9 e 10, onde diz que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos, e a sua mãe chamou Jabes dizendo, porque com dores veio a luz, mas Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Qual foi a atitude de Jabes que agradou a Deus? Invocar a Deus, a oração, e ele pede nessa oração 4 coisas importantes para a sua vida, e Deus concede a ele todas as 4 coisas. Ele pediu, tomara que o Senhor me abençoe. Deus quer nos abençoar, por isso ele abençoou Jabes. E ele disse que o Senhor alarga a minha fronteira. Nosso Deus é o Deus do crescimento, da produtividade, é o Deus que quer nos abençoar, é o Deus da prosperidade, é o Deus que quer que nós sejamos melhores a cada dia. Então ele disse que o Senhor alargue as minhas fronteiras, fronteira de conhecimento, fronteira de uma espiritualidade, fronteira de nós estarmos nos prontificando e melhorando a cada dia na área profissional, na área familiar, em todas as áreas. E ele pediu que a sua mão seja sobre mim, de modo que não me sobrevenha o mal e que sou me livre de toda a aflição. Deus concedeu a ele tudo isso, porque ele teve uma atitude de não ficar ali prostrado, derrotado, lamentando, eu dei muito trabalho para minha mãe. A Bíblia está dizendo aqui nesse texto, porque com dores o dei à luz, gerei dor, gerei sofrimento, e ele poderia ficar ali agora só lamentando. Não, ele não foi lamentar, ele foi buscar de Deus uma mudança e uma transformação. Teve uma outra pessoa que a Bíblia diz que teve uma atitude também, que fez com que ele fosse vitorioso, e esse jovem se chama Samar. Está no segundo livro de Samuel, capítulo 23, 11 e 12, diz que tinha um campo ali, onde tinha muitas lentilhas, e os filisteus se juntaram ali para tomar, mas ele tomou a sua espada nas mãos, e guerreou com aquela espada no meio daquele campo, e Deus deu vitória a ele contra os filisteus com aquela espada. Ele defendeu aquilo que para muitas pessoas tinha pouco valor, mas para ele valorizou aquilo que Deus havia concedido a ele. O filho pródigo também teve uma decisão, mas ele teve uma atitude, não ficou somente nas palavras. Ele disse, olha, eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e eu direi, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele disse que ia se levantar, e quando ele disse, ele tomou a atitude de se levantar e voltar para a casa do seu pai. Talvez seja isso que está faltando para você, talvez seja essa atitude que muitas vezes você diz, eu tenho que consertar isso na minha vida para eu servir a Deus, eu tenho que voltar para a casa do Pai, para a igreja, para a casa do Senhor, mas primeiro eu tenho que consertar isso, e vai protelando, quando der tempo eu vou fazer, se Deus me abençoar, Deus já está te abençoando, Deus quer que você tome atitude, toma a atitude certa, vai lá, conserta aquilo que precisa ser consertado, toma atitude. Se você não está lendo a Bíblia, comece a ler. Se você não está orando, comece a orar. Se você não jejua mais como fazia, comece a jejuar. Se você está precisando perdoar alguém, perdoa essa pessoa. Se você precisa pedir perdão, peça perdão, mas tome atitude. Se você não está sendo fiel com Deus, seja fiel com Deus, não fica só nas palavras. Eu vou servir a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, mas fica só nas palavras. Deus quer ver de nós atitudes que realmente reflitam aquilo que você diz, aquilo que você está empenhando a sua palavra. Então, quando nós tomamos atitude, Deus, ele age em nosso favor. Aquela mulher cananeia, a Bíblia diz em Mateus 15, 21, que ela foi até Jesus porque a filha dela estava terrivelmente endemoniada. Ela não se conformou com aquela situação, ela foi buscar o recurso, buscar a libertação, buscar a cura para a filha dela. Ela saiu, ela teve uma atitude, e ela encontrou barreiras à sua frente, mas ela superou essas barreiras, porque ela queria receber, e ela recebeu o milagre do Senhor. Deus também disse uma palavra para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Eles estavam em frente do Mar Vermelho, e atrás deles tinha um exército dos egípcios que vinham atrás deles para levá-los novamente cativos para o Egito, e à frente estava o Mar Vermelho. E aí Deus falou: por que clamas a mim, Moisés? Diga a esse povo que marche. Moisés veio para aquele povo: vocês têm que marchar. E eles começaram a marchar. As águas do Mar Vermelho se abriram, eles passaram a pés enxutos,
ali naquele mar, e Deus garantiu a vitória, depois fechou o mar sobre os seus inimigos. E nessa noite, Deus também garante a vitória para aqueles que têm a atitude certa, que se levantam, que não ficam prostrados sobre o rosto, como ficou naquele momento Josué. Ele ficou naquele momento, mas depois ele se levantou, e Deus garantiu a vitória a ele, ele garante a vitória na sua vida. Então tome a atitude correta hoje e seja abençoado. Ouça a voz do Senhor, levanta-te, identifique a causa da derrota. Qual que é a causa da sua derrota? Eu fui desobediente a Deus, eu deixei de cumprir a palavra do Senhor, eu não estou andando conforme Deus falou para mim andar. Comece a andar, peça perdão a Deus, mude a história. Naquele caso, Deus nem perdoou Acã, mas hoje Ele te perdoa, hoje Ele livra você da morte, do apedrejamento. Ele traz sobre você uma bênção e uma segunda oportunidade. Não sei se é segunda, pode ser terceira, quarta ou quinta na sua vida, ou mais, mas Ele te dá a oportunidade para você continuar. Elimine toda a maldição da sua vida e continue batalhando. O Senhor é contigo. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, e eu creio que Deus já está ouvindo essa oração, e Deus vai liberar uma palavra para a sua vida, uma bênção de perseverança, de atitude, para você se levantar e não ficar prostrado mais, porque eu creio no poder do Senhor. Pai, nós oramos a Ti nesse momento, colocando cada casa, cada família, cada pessoa que está recebendo essa mensagem e recebendo essa oração, pedindo ao Senhor, meu Pai, que só venha mesmo perdoar os pecados, apagar as transgressões e liberar sobre cada vida e cada família uma bênção, meu Pai, de perseverança, de continuidade. Mas talvez alguém diga, mas a igreja está fechada. Mas a igreja não parou, a igreja somos nós, e continuamos sim servindo ao Senhor, andando conforme a vontade dEle, adorando o nosso Deus, e o nosso Deus é poderoso e honra a nossa fé. Abençoe, meu Pai, cada família representada, e nós pedimos, Senhor, pelo nosso Brasil. O Senhor venha repreender da nossa nação esse mal chamado coronavírus, meu Deus, venha eliminar, venha, meu Pai, limpar a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Eu creio naquela palavra que está escrita em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, então eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E assim eu creio, para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Na quarta-feira nós estaremos novamente com a palavra de Deus para ministrar o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe para a glória do nome do Senhor.